CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Como é que você escolhe seu fone de ouvido, hein? Olha, eu acho que vou contra um pouco aí das enquetes aí, né? Eu prefiro, por causa da comodidade, o fone sem fio, viu? Não precisa, em relação a isso. Mas vi aí que o resultado das enquetes vem corroborar e confirmar o tema de hoje, né? Do uso dos fones com fio. Entendido. Vamos lá então. Vamos falar um pouco, né, da praticidade, da melhor qualidade e o que efetivamente a gente está buscando. Tem uma nova geração buscando algo vintage, é isso? Apesar de que a gente fez uma entrevista recente sobre problemas auditivos, de que o fone, esse muito enfiadinho aqui na orelha, tá? Ele tem uma repercussão maior em relação à perda auditiva do que aquele de arquinho, que a Patrícia falou, tem arquinho, né? Que parece que ele amortiza mais, tá? Ele pega todo o ouvido, né? Toda a parte externa do ouvido, né? Isso. Exatamente. Mas assim, Fernanda, o fone de ouvido, né? O fone de ouvido com fio deveriam ter desaparecido, né? Junto com os celulares, né? Quem lembra que a Apple, lá em 2016, né? Falou assim, não vou ter mais entrada de fone, né? Nos celulares da Apple. Aí todo mundo reclamou, torceram o nariz. Mas logo depois foi seguido por outras marcas, como Samsung e outras em relação a isso. E aí, agora um movimento que vem crescendo, a gente viu aí na resposta das enquetes, da enquete que tem uma mudança, né, de preferência dos usuários do fone sem fio, Bluetooth normalmente, para os fones com fio, aquele fone que tem o fio que leva até o local do telefone, né, para isso. Então esse é um movimento que não está só entre os audiófilos, aqueles que escolhem pela qualidade, mas também por algumas pessoas que, como você comentou, a questão, por exemplo, de você ter um pouco mais afastado da parte de tecnologia, né? Ou seja, de ter um pouco mais daquele movimento vintage, que a gente tem visto, inclusive, em outras situações, né? Uhum. A máquina fotográfica. Máquina fotográfica, a parte lá do vinil, né? A parte lá do telefone, que agora o telefone, né, usa aquela questão lá das telefones, chama-se dumb phones, né, que são telefones que fazem aquilo que eles foram feitos para fazer, né, que é ligar, receber ligação e mandar SMS, né? Ou seja, não tem rede social, não tem WhatsApp, não tem Facebook. Então, ou seja, tem um movimento também de pessoas indo para esse tipo de dispositivo, né? Essa é uma questão interessante, né? Então, ou seja, e aí uma outra coisa que muitas pessoas também reclamam é que muitas vezes os dispositivos sem fio não pareia, não conecta e é difícil, está conectado em outro dispositivo, aí tem que desconectar de um para conectar no outro. E o fone com fio, você plugou lá, está funcionando, né? Nesse caso, a situação. Então, esse movimento, né? Um movimento claro, né? Que a gente tem visto em relação a essa questão. E aí, o que resta para quem quer o telefone com fio, o fone com fio, é que comprar aqueles adaptadores USB, onde você pode ligar um fone com fio nesses aparelhos novos que não tem nenhum tipo de entrada para fone em relação a isso. Então, essa questão assim, tá bem claro hoje em dia e parece que é um movimento que veio para ficar, viu? Então, vou repetir aqui um pouco das enquetes, né, para a gente continuar nesse debate. O Adalberto mudou depois da conversa de Gilberto? Por enquanto não, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Aqui, olha, nós temos aqui neste momento 90% dos internautas lá do @ CBN Vitória apontando, Gilberto, que a preferência deles é pelos fones com fio, justamente pela qualidade. Então é a opção mais votada aqui no Instagram. Mudou por aí, Patrícia? Legal. Não, aqui continua 100% no Twitter, Fernanda. Eu continuo com 78% no YouTube. Não tem muita mudança, assim. Eu acho desconfortável, quer dizer, desconfortável não. Eu sempre tenho a sensação de que ele vai cair, o sem fio. Você não tem essa sensação, não, Gilberto? Então, eu gosto de usar aqueles fones de esporte, né, que tem uma haste por trás da orelha. Então, ele não fica só no seu ouvido, aqueles, tipo, os fones da Apple, né, que só tem a aparelho que fica dentro do seu ouvido e mais nada. Eu gosto de usar aquele que tem uma haste atrás, que ele fica mais fixo no ouvido. Mas é uma questão interessante, ou seja, acho que obviamente que nossos ouvintes falaram isso, que preferem por causa da qualidade, né, realmente é melhor a qualidade,
também é uma questão, acho que as pessoas estão um pouco saturadas de tecnologia, né? E aí acabam retornando, né, à sua raiz, né, que é a parte lá da questão analógica do fio, né, e tudo mais. Então, acho que é uma coisa interessante, é um movimento interessante, que a gente tem que ficar atento a isso. Fale, Paty. Temos aqui ouvintes conosco, Marcos Roberto dizendo, olha, galera, prefere o sem fio, mas você só vê sem fio nas ruas, né? O Ricardo também aqui conosco falando, olha, para atividade física, sem fio com certeza. Agora, para uma boa música, para imersão, um fone tipo concha com fio é o melhor. A Gilcineia com a gente também dizendo, eu prefiro com fio, já perdi 2 dos outros 100, né? A troca não me deu vantagem, sem dizer que eu nem preciso carregar um fone com fio. O Guilherme conosco também dizendo, tenho uma dúvida quanto à radiação emitida pelo fone sem fio, se é suficiente para causar algum dano na saúde. Temos isso? A nossa ouvinte até lembrou de uma coisa bem interessante, que é, no caso dos fones sem fio, que é a bateria. Muitas vezes você precisa usar e está descarregado, ou você tem que esperar carregar, então isso é uma lembrança interessante. Quanto à questão da radiação, né, não tem problema, porque assim, o Bluetooth, que é o Bluetooth que é utilizado nesses fones, ele é muito, assim, uma potência muito, muito baixa, né? É muito menor, algumas ordens de grandeza menor do que o de um celular, por exemplo, que a gente está falando com o celular e está encostado no nosso ouvido. Então, ou seja, o celular tem uma potência muito maior do que isso. Então, em relação à questão de radiofrequência ou de frequência, né, em relação aos fones sem fio, eu ficaria despreocupado. Vai, Paty. O Marcos aqui dizendo que fone só sem fio. Eu tenho gastura daqueles fios encostando no meu pescoço, tá um nervoso danado. Ele não gosta. O Ramon dizendo, olha, eu não uso fone. Eu gosto do bom e velho antigo aparelho de som na caixa. Meu negócio é ligar meus 1000 homes, é isso? RMS? Desculpa aí, o Ramon. Logo às 6 horas da manhã, em pleno domingo, para vizinho nenhum colocar defeito. Ele tá brincando aqui. No caso de caixa não dá para usar no ônibus, né? Em vias públicas aí não dá para fazer isso, né, nesse caso. Mas em casa, né? Desde que não perturbe os vizinhos, tá tudo bem. Olha, o Marcos Antônio aqui dizendo com fio não falha nunca, eu já até me acostumei. E o JC conosco falando, olha, eu tenho 69 anos, vou fazer 70 e com certeza fone com fio. Uma pena que estão tirando. E ele fala, olha, uma pena que estão tirando do celular aquela entrada P2, né? Verdade. Você tem que colocar um adaptador agora para conseguir ouvir. Exatamente, Verdade. Tem que comprar um adaptador para colocar essa questão aí. É isso. O canal aqui continua aberto para todo mundo que quer participar, né? Com certeza. Mas nós vamos seguir com o Gilberto aqui, porque ele tem muitos destaques de sexta, hein? Viralizou. Muito Conta bem, aí. Fernanda. Vamos começar falando aqui, né? Que o WhatsApp vai lançar uma função nova agora, né? Que vai limpar a memória do celular sozinho. E vai, inclusive, responder mensagens automaticamente por IA. Né? O WhatsApp, ele ganhou uma série de recursos, né, agora nessa quinta-feira, né, ontem, dia 26, né, e aí falou que, por exemplo, ele vai ter que uma função especificamente de limpar a memória, né, quando está ocupando muita memória no celular, ele vai fazer essa questão, e vai ter uma função agora que você vai programar, né, via IA, algumas funções para você poder assim, responder automaticamente a essa questão em relação a isso. Uma outra notícia que me chamou a atenção essa semana, né, é que os Estados Unidos, né, eles proibiram a importação de novos modelos de roteadores, principalmente fabricados na China. Então, ou seja, porque eles estão preocupados, né, com a questão de espionagem, né, que os chineses tenham colocado alguma coisa dentro dos roteadores, né, para poder monitorar ou fazer algum tipo de monitoramento, né, coleta de dados dos usuários em relação a isso. E a gente teve uma decisão jurídica, né, nos Estados Unidos que foi bastante impactante, né, ou seja, né, a Meta, né, e o Google foram envolvidos num caso, né, de que eles estavam influenciando de forma a crianças, adolescentes, nessa questão de danos, né, a tranquilidade, a mentalidade dessas pessoas. As multas foram bastante altas, na ordem de 6 milhões de dólares, né? E elas têm assim, essa questão de que
as empresas, né, segundo a acusação, as empresas contribuíram para que desenvolvesse uma vítima lá nos Estados Unidos desenvolvesse uma doença, né? Então, isso é uma questão que, assim, é um divisor de águas a decisão, né? Que sempre foram acusadas, as Big Tech sempre foram acusadas disso, né? E agora teve um caso real em que elas foram condenadas, né? Elas vão recorrer, obviamente, vamos acompanhar o que vai acontecer aí no futuro. Tem pergunta, Patrícia? Tem mais participação dos fones com fio aqui, Gilberto. Quanto à entrada do fone com fio, tem fone com fio que encaixa na mesma entrada do carregador. É o adaptador que a gente falou do tipo C, não é isso? Isso, exatamente. O Ramon dizendo, falando para você ir lá para Cariacica, que a JPL está na rua e não vai faltar som para ninguém por lá. Além do fone com fio, ele ainda quer ouvir em caixa de som. Olha, eu fui à praia no domingo passado, né? E tinha uma caixa de som tocando na praia também, viu? Tinha? Tinha na praia aqui. Eu fui à praia e tinha uma barraca, umas 2 barracas distantes da minha lá. E tinha lá um pagode rolando lá, em todo volume, viu? Isso tem acontecido com uma certa frequência. Acontece mais no verão, né? Mas Exatamente. tem acontecido também. Ô, Gilberto, bom final de semana para você, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Vamos aí cuidar dos nossos fones. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. É isso.